E aí, galera, esse aqui é o podcast da Oficina Emocional. Eu sou o Luiz, estou aqui com a Juliana, que vocês vão ver já já. Essa é a parte 2 do podcast com o tema relacionamento de casal. Será que dá para ser leve, dá para ser legal? Qual é a visão da compreensão sistêmica sobre esse assunto? É isso aí, meu amor? É isso mesmo, meu bem. Já tivemos um bom tanto dessa conversa. Se você não assistiu o episódio número 1, corre lá e assiste, porque está imperdível. Nós falamos sobre 3 pontos fundamentais para conseguir termos um relacionamento de casal leve e feliz. Esses pontos foram: casamento é coisa de adulto, dar certo é uma questão de escolha e comunicação. Falamos sobre esses 3 pontos no primeiro episódio e agora vamos continuar falando de mais 3 pontos, que serão a lei do equilíbrio no relacionamento de casal, a consciência de cada um dos papéis que desempenham nesse casamento e o nosso posicionamento no relacionamento com a nossa família de origem. Esse assunto dá muito pano para manga, não é mesmo? Meu Deus, é muito pano para manga. Mas eu vou começar o nosso podcast falando do assunto que eu prometi. As metades da laranja. Fábio Júnior vem? Eita! Fábio Júnior, chega aí. Ajuda a gente aí. As metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. E aí, você que está solteiro, ou já esteve solteiro, solteira, você procurava a metade da laranja? Se procurava, encontrou? Eu acho difícil. Por quê? Porque esse é mais um folclore idiota que a gente acredita. Como assim? O lance é que nessa ilustração, vamos dizer assim, existem 2 metades e você precisa achar algo que te complemente. E na verdade não é exatamente assim que funciona um casamento ou um relacionamento amoroso. Porque nessa ilustração, nessa ideia, eu preciso ser metade. E eu preciso achar outra metade, que se eu for só metade eu não posso viver. E isso não é verdade. Qual que é a verdade? A verdade é que o casamento é um relacionamento de 2 pessoas inteiras. E não podem ser metade. Se eu vou pela metade, quebrado emocionalmente ou fisicamente, ou o que quer que seja, para um relacionamento, vai ser muito difícil de eu achar outra pessoa inteira, vai vir outra pessoa quebrada. Aí sim são as metades da laranja, que para dar um eu tenho que juntar 2. E na verdade... não dá certo. Porque na verdade o casamento é feito de 2 inteiros, que vão fazer um barco com 2 pessoas dentro. Não 2 metades, tem que ser 2 pessoas inteiras. E esse é o maior problema que a gente identificou, eu e a Ju, antes de casar. Porque a gente estava pela metade e era por isso que a gente não conseguia casar. Não conseguiu um bom relacionamento. Porque a gente fala de casar porque era o nosso objetivo, de acordo com o que a gente acredita. Era casar para ter um bom relacionamento. A gente podia ter casado antes, mas não teria. Aí a gente entendeu isso, que a gente estava pela metade. E aí a gente sofreu com muitos relacionamentos complicados, conturbados, que não deram certo por causa disso. Porque quando eu vou pela metade, então eu vou encontrar outra pessoa que está pela metade e não vai dar para um completar o outro. Os 2 vão buscar soluções para os seus problemas emocionais de uma forma doentia no seu parceiro, sendo que essas soluções estão dentro dele próprio, de si próprio. Então, complica. As metades da laranja não existem nos relacionamentos, tá? A gente precisa estar inteiro emocionalmente para procurar uma outra pessoa que também esteja inteira emocionalmente para a gente ter um relacionamento duradouro, leve e feliz. Eu gosto muito, meu bem, dessa sua explicação das metades da laranja. E podemos então entrar na nossa
lei do equilíbrio, no nosso quarto ponto. Esse ponto, ele traz pra gente, então, a base do relacionamento de casal. Você quer falar um pouquinho disso pra gente? Sim. Vamos lá então para a explicação da lei do equilíbrio como base para a saúde emocional de casais. Saúde emocional dos dois envolvidos em um relacionamento amoroso. Qual é esse princípio? É o princípio do equilíbrio entre o dar e o tomar ou receber. Como assim? O lance é que, como são duas pessoas de igual importância e de igual, vamos dizer assim, tamanho, de igual hierarquia perante um sistema familiar, ou seja, os dois chegaram ao mesmo tempo, no mesmo relacionamento, então não tem ninguém acima de ninguém, esse relacionamento precisa ser construído com base no dar e no receber ou tomar. Como assim? Eu dou um pouquinho, e aí minha esposa dá um pouquinho. E aí eu dou um pouquinho, minha esposa dá um pouquinho. E assim a gente vai construir um relacionamento amoroso positivo. Então essa relação de dar e receber, ela tem que estar equilibrada. Quando só um lado dá, e dá mais, e dá mais, e dá mais, e o outro não acompanha, essa relação vai ter um desequilíbrio. E aí é um relacionamento que, se não for corrigido, está fadado ao fracasso. Como assim? Você que está ouvindo a gente aí, que está assistindo a gente, você já esteve numa situação, num relacionamento, onde você faz algo pelo seu parceiro, pela sua parceira, mas o parceiro não faz nada em troca. Depois você faz algo de novo, faz uma janta, uma comida gostosa, parceiro nada. E aí você vai lá e dá presente, parceiro nada. Você vai lá e ajuda ele no trabalho dele, ajuda ela no trabalho dela, ele nada. Como você vai se sentir depois disso? Então vai ficar desnivelado esse relacionamento. Por que existe essa lei? Justamente porque o casamento é uma construção. Uma construção de dois operários. Aonde um coloca o tijolo, o outro passa o cimento. Um sobe a parede, o outro bota o telhado. E assim vão se progredindo e construindo uma instituição que é o casamento, para talvez no futuro, dentro dessa casa, ter filhos que possam se abrigar dentro desse relacionamento sólido e que também possam somar para essa família. É por isso que existe essa lei do equilíbrio. Quando a gente está em desacordo com essa lei, aí começam os problemas. Que tipo de problemas? Pessoas que se sentem... Vai contando aí, você que é casado, você que é casada. Pessoas que se sentem desvalorizadas, desmotivadas. Você acha que... Você pode achar duas coisas. Ou que você faz demais e o outro faz de menos. Ou que você faz demais e ninguém vê, ninguém valoriza. Então você pode estar nos dois extremos, né? Porque tem essa também, né? Não é só o real, que a gente olha para um casal e fala, fulano faz mais, fulana faz menos. Não, não é só isso não. Às vezes o outro, eu acho que o meu parceiro não está fazendo nada, mas de verdade ele está fazendo mais que eu. Então a gente precisa de muita honestidade para esse ponto aqui. É mais fácil de ilustrar com uma relação de amigas. Imagina você mulher que está ouvindo a gente aí, está assistindo a gente. Imagina que você vai lá comprar um bolo de uma amiga sua que faz bolos profissionalmente. Ela é confeiteira. Só que é sua amiga. E aí você vai ter um evento na sua casa e você chega nessa amiga e fala, amiga, eu preciso comprar um bolo. Você faz um bolo para mim? Ela fala, faço. E aí ela entrega o bolo.
Na hora de pagar, ela não quer receber. Fala, não, deixa quieto. Não precisa pagar não, você é minha amiga. Mas aí você vai comprar um outro bolo em outro dia e ela de novo não cobra. E aí você vai comprar um terceiro bolo e ela de novo não cobra. Como você se sentiria perante essa pessoa? Como você se sentiria, amor, perante essa pessoa? Eu me sentiria mal. Eu não ia comprar mais bolo dela, não. Porque eu não consigo comprar, né? Aí eu começo a me sentir mal porque eu não consigo equilibrar essa relação. Eu tento pagar o bolo para ela e ela não aceita. Aí eu chamo ela para tomar um café na minha casa. Ela nunca pode porque está ocupada. E aí a nossa relação fica sem graça. Porque eu acabo ficando sem jeito de pedir. E eu gosto dos bolos dela, eu gostaria de comprar mais uma vez. Mas eu paro de comprar dela, de pedir para ela, porque ela não quer receber. E eu não vou ficar nessa relação. Por quê? Porque nessas relações vão acontecer algumas coisas. Primeiro que eu vou me sentir mal. Parece que eu estou abusando da pessoa, né? Que eu estou me aproveitando da amizade dela. Pode chegar uma hora que essa pessoa reclame disso. Que ela... mas eu sempre fiz, ela me cobre algo, eu vou ficar me sentindo em dívida. E aí um dia ela chega para mim e fala, faz tal favor para mim. E aí eu vou ficar sem graça de falar, não. Às vezes eu não quero fazer um favor para ela, mas aí ela vai falar, então, mas eu fiz tantos bolos para você, você não pode fazer um favor para mim? E eu não estava pedindo bolo em troca de favor. Eu queria pagar. Então, acaba que uma relação dessa, ela não se sustenta, porque ela tem tudo para dar merda. Ela tem, né? Ela tá em desequilíbrio. Então, isso para tombar e para dar um problema, é muito fácil. Pois é. O sentimento que fica é que a pessoa se sente em dívida. Em dívida. E aí a gente não se sente bem em se sentir em dívida com o outro. Você quer ver uma coisa? Imagina que você está devendo dinheiro para alguém. E aí você encontra essa pessoa na rua. Como que você se sente? Você fica morrendo de vergonha. Imagina você encontra essa pessoa numa festa. Aí a pessoa olha para você de cima e embaixo falando, tá aqui na festa de vestido novo, de bebendo, tal. E o meu dinheiro que você me deve? Como é que você se sente? Você se sente em dívida com aquela pessoa. É horrível se sentir em dívida. Então, num relacionamento, quando a gente faz muito, e às vezes a gente faz muito por amor, por querer agradar, por não achar que merece nada em troca, ou por boa vontade mesmo. É por amor, por boa vontade. Só que a gente está constrangendo o outro de uma forma não saudável. Quando é demais. Quando é demais. Quando é de forma desequilibrada. Então, o desnível num relacionamento, ele se dá dessa forma. Trazendo esse exemplo do bolo para dentro de um casamento, como isso acontece? Eu tenho um exemplo bom. Por favor. A famosa história do sorvete da pizza. Eu sempre conto essa história quando a gente casou, logo nas primeiras semanas. A gente casou muito rápido, né? Então, a gente tinha gasto todo o nosso dinheiro, né? Porque foi tudo muito rápido, entre casamento, lua de mel, enfim. Voltamos para casa. E aí, no final de semana, você virou para mim e falou assim, meu bem, e a gente trabalhava só pro pessoal, para contextualizar pro pessoal, a gente trabalhava e morava na mesma casa. Então, mulher em casa não para um minuto, né? Tá trabalhando, na hora da folga tá estendendo uma roupa, tá lavando uma louça, tá fazendo comida. E aí chegou na sexta-feira, você falou assim para mim, meu bem, senta no sofá que eu vou pedir uma pizza pra gente. E aí, eu na minha cabeça, não, mas uma pizza vai custar R$50. Com R$50 a gente vai no mercado, compra as coisas para fazer a pizza, dá para comprar uma sobremesa. E a gente economiza. Aí eu falei, meu bem, vamos no mercado. Tá bom. Aí você falou, tá bom, amor, vamos. Fomos no mercado e eu falo que eu tinha que ter guardado essa notinha.
Nós gastamos R$ 45. Compramos as coisas da pizza, uma sobremesa e ainda comprei a mistura do outro dia. A mulher de provérbios, né? Ok. Daí, chegamos em casa. Você se ofereceu para fazer a pizza. Só que você nunca tinha feito uma pizza na vida, né? E aí eu deixei você fazer? Não, falei, não, meu bem, você não sabe fazer, não é assim que faz pizza, pode deixar que eu faço. Fui lá e fiz a pizza. Aí comemos a pizza, ok. No outro dia nós fomos para a reunião, saímos da reunião e você falou assim, meu bem, vamos pegar um sorvete aqui, tinha um posto de gasolina, né, do lado. Vamos comprar um sorvete, que a gente não vai sair, não vamos fazer nada, vamos comprar um sorvetinho. Tá bom. Chegou lá, qual sorvete que eu fui escolher? Eu, uma mulher consciente, eu peguei o mais baratinho. E aí você virou pra mim e falou assim, amor, mas pega um desses outros aqui, né? Aqueles mais recheados, grandões, né? De R$ 10. Aí eu falei, não, amor, esses aí são muito caros. Pode ser um desse aqui mesmo. E aí, gente, o Luiz pensou em voz alta. Sabe quando sai assim que a pessoa, ele falou, mas que merda de homem que eu sou, que eu não posso pagar um sorvete de R$ 10 para minha mulher. E naquela hora, eu vi o que eu estava fazendo. Você estava tentando equilibrar, estava tentando fazer algo para mim, e eu não estava aceitando. Você tentou fazer, né, comprar uma pizza pronta para eu descansar e a pizza vir, eu não deixei. Você tentou fazer a pizza, eu também não deixei. Você tentou comprar o sorvete e eu não deixei. E eu estava fazendo isso com a melhor das intenções. Porque eu queria economizar, eu queria... E, na verdade, com aquela sua fala, quando você falou, mas que merda de homem que eu sou, que eu não posso... Né? Ou seja, eu não posso comprar uma pizza de R$ 50, eu não posso comprar um sorvete de R$ 10. Então, eu... Ao mesmo tempo que não estava deixando você equilibrar as coisas, que seria um jeito da gente explicar aqui a lei do equilíbrio, né? Eu ainda estava te diminuindo. Porque eu estava ali, não, eu que faço, eu que resolvo, eu pode deixar que eu estava amiga do bolo, né? Eu estava e não deixava você pagar o bolo de jeito nenhum. E aquilo ali foi muito valioso. Foi uma lição extremamente valiosa, porque aí eu entendi como que a grande maioria das mulheres que tem um marido banana, por exemplo, que é uma frase muito típica da nossa cultura, um marido que não faz nada, um marido que não ajuda em nada, será que sempre foi assim? Ou será que elas, assim como eu, com a melhor das intenções, foram abafando esse homem e não deixando ele fazer o que ele queria fazer, podia fazer do jeito que ele podia fazer. Pois é, isso é muito sério. Isso é uma situação muito comum. É a lei do equilíbrio em ação. Ou melhor, é um exemplo de quebra da lei do equilíbrio. Para quem não sabe do que a gente está falando, essa é uma lei sistêmica, tem a ver com os sistemas de relacionamento, é uma lei natural, uma das 4 leis naturais dos relacionamentos. E a lei do equilíbrio diz que as relações precisam estar equilibradas. Nós fizemos um episódio falando sobre as leis, para quem quiser. Sim. Cola aí no nosso canal, clica aqui embaixo na bolinha, tem uma bolinha aí que é o nome do nosso canal. Vai lá em vídeos que você vai encontrar lá as 4 leis sistêmicas, tá bom? Mas e aí, isso faz sentido para você que está ouvindo a gente ou não? Você vive um relacionamento equilibrado ou desequilibrado? Você consegue visualizar, de acordo com essas palavras que a gente disse aqui, consegue visualizar quais são os problemas que você enfrenta ou já enfrentou nos relacionamentos? Comenta aí embaixo pra gente aí, porque a gente quer saber, né? E esse assunto é mais um, né? Que a gente pode falar aqui durante muito tempo. Se você se interessou, gostou, então cola lá que a gente vai ter um curso que fala sobre isso, um treinamento completo de compreensão sistêmica em novembro, e você já pode entrar na lista de espera, tá?
Só entrar em contato com a gente, tem aqui embaixo na descrição do vídeo, e tamo junto. Uma coisa muito interessante de se falar sobre a lei do equilíbrio é o quanto a gente não se dá conta dela acontecendo. O quanto que a gente não sabe, muitas vezes, receber. A gente sabe cobrar, a gente sabe reclamar de não estar recebendo, mas a gente não sabe o que a gente quer receber. Isso foi outra coisa que aconteceu muito no nosso relacionamento também. Que eu falava assim pra você, amor, mas eu tô sentindo, sei lá, eu tô carente, eu preciso de que você me dê mais atenção, que você me dê... E aí você falava assim pra mim, o que eu tenho que fazer? O que exatamente? E eu não sabia. E aí é misturada a questão da lei do equilíbrio com a questão da comunicação que ficou lá na parte 1 desse podcast, né? Exatamente. E aí eu sentia que faltava algo, eu sentia que eu queria algo, que eu precisava de algo, mas eu não sabia dizer o quê. E já aconteceu com muitas mulheres, principalmente, que durante sessões, né, a gente ali em terapia, de eu explicar a lei do equilíbrio e falar para ela, olha, então quando você sentir que você está fazendo muito e que você precisa equilibrar com o seu marido, aceite o que ele fizer por você. E se ele não fizer nada, ou se ele não souber o que fazer, peça para ele. E aí eu fazia esse exercício dentro do consultório. O que você poderia pedir? O que ele poderia fazer para você para equilibrar isso? E elas não sabiam responder. Assim como eu, uma época, também não sabia responder. O que eu quero em troca? O que é o suficiente? O que é equivalente para equilibrar isso que eu estou reclamando? E aí, o problema que muitas pessoas enfrentam é que eu não sei, mas eu espero que o outro adivinhe. Exatamente. E você quer ver coisas simples que acontecem? Ai, porque o meu marido vai toda quinta-feira jogar bola com os amigos. E qual que é o problema? Ah, o problema é que eu não posso ir, né? Ah, tá. Mas o que você quer, então? Porque ele não vai deixar de ir no futebol. O que você pode fazer para equilibrar isso? E aí a mulher, ela não... Ah, eu posso ir para o salão, cuidar de mim, para o salão de beleza, eu posso sair com as minhas amigas, eu posso ir, sei lá, fazer uma massagem. Não, elas ficam ali reclamando que o marido vai jogar bola e que não tá nem aí, que não, mas elas não fazem, né? Não sabem o que fazer. E quando você dá esse poder, ai, porque o meu marido, porque eu faço comida lá em casa e eu faço tudo para ele. E o que você gostaria que ele fizesse para você? Ah, sei lá, ele tinha que fazer alguma coisa. O quê? O que ele poderia fazer? E aí elas ficam assim, ó. Ai, meu Deus, eu não sei. Eu tô falando aqui de mulheres porque é a grande maioria das pessoas que eu trato, mas claro que isso acontece tanto com homens, tanto com mulheres, né? Quanto com mulheres. Pois é, o homem também, né? Tem seus defeitos, né? Seus problemas de comunicação, seus problemas com a lei do equilíbrio. E também, às vezes, enche o saco e não quer fazer nada. E tem um negócio também que é o tempo, né, amor? O tempo de uma pessoa é diferente da outra. Então, tem gente que faz algo pelo outro e quer que o outro faça algo imediatamente. E, às vezes, o tempo do outro é mais demorado. Então, por exemplo, a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp. Ai, fulano que não sei o que... O outro vai responder daqui 3 dias. Mas não é porque para o outro aquilo não é importante ou aquilo... Não, é porque o tempo do outro é assim. Pô, mas 3 dias, amor? Eu demoro com 1 semana. Tá louco. É muita coisa, hein? Jesus. Se eu responder, é 1 semana. Quem é cardíaco, não vai dar certo, né? Né? Mas tem muitas coisas envolvidas. E aí a gente precisa, porque o que a gente falou, acho que foi na parte 1, né, do episódio, tem que ter disposição. Tem que ter disposição, tem que ter humildade
tem que ter honestidade, porque tem muita gente que vê tudo isso, só que usa como arma. O futebol lá, aí usa como instrumento de barganha para conseguir outras coisas. Aí fica muito complicado. Sim. E aí que o negócio vai enrolando até chegar num nível onde a gente pode chamar de emaranhado familiar, que são os problemas sistêmicos, Sim. cujas soluções nós estamos passando para vocês aqui nesses conteúdos. Sim. Bom, acho que basicamente sobre a lei do equilíbrio é isso. Precisamos ter um relacionamento equilibrado. É claro, gente, é óbvio que tem muito para a gente falar. A gente não falou aqui de uma forma técnica, né? Esse é o cartão de visitas desse assunto. Só desse pouquinho que a gente falou, eu tenho certeza que você já conseguiu identificar bastante coisa na sua vida aí. Mas imagina um treinamento onde a gente vai falar desse assunto de uma forma organizada, passo a passo, com soluções para você aplicar na sua vida de uma forma prática. É isso que a gente faz no treinamento completo de compreensão sistêmica. Então, cola aí com a gente. Aqui embaixo tem link para você entrar na lista de espera. Próxima turma em novembro. A gente espera você lá, você que gosta desse assunto, você que entendeu a profundidade disso, né, e o impacto que isso tem nos relacionamentos, tá bom? Então, só clicar aqui embaixo. Certo, amor? Certo, meu bem. E aí vamos então para o nosso quinto ponto, que é a consciência do seu papel no casamento. Então aqui a gente traz o conceito de que nós assumimos vários papéis dentro do nosso relacionamento de casal. Na verdade, nós assumimos vários papéis na vida, né? A gente é filho, a gente é pai, a gente é amigo, a gente é funcionário, a gente é patrão. Nós temos muitos papéis em todos os relacionamentos. Mas como o nosso podcast aqui é sobre relacionamento de casal, nós vamos falar sobre os papéis que nós temos, que nós desempenhamos dentro do nosso relacionamento de casal. Mas será que as pessoas trocam de papel dentro de relacionamento de casal, amor? Você já viu isso acontecer em algum lugar? É só o que acontece. E o problema não é trocar de papel, porque nós temos vários papéis e temos que desempenhar todos eles. Então, nós precisamos trocar de papel. O negócio é a gente saber qual é o papel correto, na hora correta, no lugar correto. Bom, então a gente podia falar primeiro do papel sistêmico mais errado que as pessoas costumam assumir, e depois a gente vai chegando para os mais comuns que a gente realmente precisa assumir dentro do casamento para que seja saudável. Então, primeiro os mais complicados. Quando a pessoa está na frente do marido como mãe dele. Esse é o pior que tem, amor. É um dos mais complicados. E aí, o que acontece quando a esposa se comporta como mãe do marido a maioria do tempo? Aí complica. Primeiro que um relacionamento de casal tem a conotação sexual, né? E com mãe a gente não tem sexualidade. Então tem muitos casais com problema de sexualidade. Que quando a gente vai ver os papéis, que são 2 papéis importantes nesse sentido, né? O papel de mãe e o papel de amante. E aí você vai ver o papel de mãe tá 1000 por hora, né? Ah, eu sou mãe dele quase que 100% do tempo. Ah, que se não for eu, ele não acha nem a cueca. Que é uma verdade, né? Não, não é uma verdade. É que a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Não, não é uma verdade. Mas em muitos casos é uma verdade. Não, né? Não é. Nunca é uma verdade. Não, amor, é. Em alguns casos, a gente tem que concordar que as mulheres
estão agindo como mãe porque o bonitão tá agindo como filho também, né? Porque o bonitão, ele ficou acomodado, mas eu acredito que 99,9% dos casos é de pessoas que são capazes intelectualmente de encontrar a cueca. Só não tem motivos para isso, porque tem alguém que faz para eles. Sim. Capacidade todo mundo tem, mas... Então, é mentira. Eles são capazes. É mentira que eles não são capazes de encontrar uma cueca. É mentira. Sim, amor. Isso daí é verdade. Mas a querência também tá faltando. Verdade. Né? Porque tem muitos que não estão querendo, não. Que prefere, abre a gaveta, abre tudo. Ai, não acho. Né? Isso aí também existe. Então, é verdade. É a linguagem, né, gente? Uma coisa é capacidade, outra coisa é o querer, né? É o estar disposto. É o se comportar como homem. Então, nós não estamos aqui falando que a mulher está certa ou o homem está certo. Às vezes, a gente usa mais os exemplos no feminino porque a grande 85% do nosso público é feminino, tá? Então é só por isso, porque o que a gente vê e o que a gente lida aqui no dia a dia são muito mais mulheres que trazem os problemas do que os homens. Mas é óbvio que os dois, como a gente já falou lá na primeira parte do podcast, um casal não se forma à toa, é um, né, igual o outro. Um codependente do outro. Um codependente do outro. O que acontece, por exemplo, com homens, às vezes, mais do que a gente gostaria, é que o homem trata a esposa, por exemplo, como funcionária, às vezes. Sim, como mãe empregada. Como mãe e empregada. Né? Ele se comporta como filho, como um adolescente, e a mulher também, por outro lado, se vê, né, colocada nessa situação de ter que se comportar. Na cabeça dela, ela tem que se comportar como mãe, porque se ela não cuidar, vai desandar. E, na verdade, esse equilíbrio, volta lá na lei do equilíbrio, precisa existir. Né? De eu não sou tua mãe, você não é meu filho, então vamos nos tratar como iguais. Isso, esse é o grande lance do equilíbrio. Quem é maior, mãe ou filho na hierarquia? Pois é. Então, a mãe. Na hierarquia, a mãe é maior. A mãe veio antes. Então é primeiro a mãe, depois o filho. Se no relacionamento de casal os dois estão se comportando dessa forma doentia, um como mãe, o outro como filho, quer dizer que isso está fora de nível, não está equilibrado. Exatamente. Um está exercendo autoridade sobre o outro, que é uma autoridade indevida, porque não cabe para dois iguais. E é aí que se dá o desequilíbrio. Exatamente. Eu falei do exemplo de mãe, da mulher que se comporta como mãe do marido, mas existem muitos outros exemplos, né? Inclusive fora do casamento. Por exemplo, do filho casado que se comporta como pai dos seus próprios pais e aí deixa o casamento aqui para ir cuidar lá do pai como se fosse pai dele. Complica também. É a lei do equilíbrio junto com a lei da ordem. São duas leis sistêmicas que, quando elas são violadas, elas causam muitos problemas no relacionamento de casal e no relacionamento com a família inteira, né? Das duas famílias de origem, tanto do lado da esposa quanto do lado do marido. Sim, nós vamos falar de família de origem daqui a pouquinho. Mas continuando aqui na história dos papéis, então a gente começou dando o exemplo, né, do papel de mãe e de amante, mas só que nós trabalhamos aqui dentro do nosso workshop de relacionamento, dentro dos nossos tratamentos para casais que nós temos, são 12 papéis que nós trabalhamos, né? Inclusive, dentro do nosso canal do Telegram, tem um PDF lá com os 12 papéis para quem quiser, né, fazer o exercício lá de se olhar nesses 12 papéis, tem um PDF lá dentro do canal do Telegram. Convida a galera aí pro nosso canal no Telegram, então, por favor. Pessoal, quem quiser ter acesso aí,
a esse PDF e outros PDFs que a gente disponibiliza e outros materiais, entra no nosso canal do Telegram. É só você entrar no Telegram, procurar Oficina Emocional e entrar no canal. Lembrando que não é um grupo dentro do Telegram, então não fica sendo mandado mensagem, ninguém fala nada lá dentro, é só um canal de comunicação que nós temos para poder mandar material para vocês, porque pelo YouTube, pelo Instagram, a gente não consegue mandar PDF, né? Mandar foto, mandar material. É um canal de conteúdo exclusivo. Isso, é um canal de conteúdo, ok? Então tem o link também na descrição aqui. É só você clicar e entrar lá no Telegram. Então, dentro desses 12 papéis, qual que é a importância? Primeiro, a gente saber que os papéis são esses, né? E segundo, a gente saber a hora e o momento de estar em cada papel. Em que momento eu estou exercendo cada papel? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro aqui quais são de cabeça, né? Os 12 papéis. Mas então eu tenho o papel de esposa. Deixa eu pôr aqui o papel de amante. O papel de ajudadora. Eu vou falar o feminino, depois eu falo dos meninos, tá? Esposa, amante, ajudadora, namorada, amiga, sócia, parceira, companheira. Deixa eu pôr o número aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A famosa mãe, filha, irmã e tá faltando uma. Qual que é? Esposa, amante, ajudadora, namorada, amiga, sócia, parceira, companheira, cúmplice. Mas o cúmplice e o parceiro é o mesmo, não é? Confidente, né, Ana? Confidente, isso mesmo. O parceiro e o cúmplice é o mesmo, amor. Confidente. Isso. Bom, então vamos lá. Esses são os papéis da esposa. Os papéis do marido são os mesmos, só que no masculino. A única coisa que muda aqui é que onde o da mulher tem ajudadora, no homem tem o provedor. Então, nós vamos falar... Eu vou falar rapidamente de cada um desses papéis, só para a gente poder seguir o papo, tá bom? Então, o papel de esposa é o papel que reúne todos os outros papéis, é o papel que a gente normalmente se apresenta perante a sociedade, como esposa, né? Como marido. Então, é o papel que todo mundo conhece. Ah, essa é minha esposa, essa é minha mulher, né? Esse é meu marido. Então, é um papel que é meio que um conjunto da ópera, né? O papel de amante é o papel que faz a barriguinha soltar borboletas. É o papel que faz o zóio virar, que faz o negocinho, né? Acontecer. Rapaz, o povo já entendeu. Já entendeu? Já Pronto. entendeu. Então tá bom, esse é o papel de amante. O papel de namorado, por exemplo, que o povo fala, mas é igual namorado e amante, né? Não, não é, porque no papel de namorado, como que é quando a gente tá namorando, né? A gente anda de mão dada, a gente manda bilhetinho, a gente dá presentinho, a gente vai no cinema junto, o namoro não tem sexo, né? Então o papel de amante é uma coisa e o papel de namorado é outra coisa. Namoro original, a ideia, né? Isso, a ideia. Cortejo. Isso, é a ideia do cortejo, do se conhecer, do se admirar, do estar ali encantado pelo outro, do ser gentil com o outro, fazer alguns mimos, alguns sacrifícios, porque o namoro, quando você está namorando,
a gente escuta várias histórias, né? Ai, o meu marido na hora do almoço andava 60 quilômetros de moto para me dar um beijo e voltava. Ele nem almoçava. Ele ia todo dia na hora do almoço. Não era assim? Não é assim as histórias? É, as histórias são essas. Ah, porque trabalhava de madrugada, não sei quem. Passava frio, voltava, né? Não punha nem blusa de frio, porque não precisava. No Curitiba, madrugadão, nem precisava de blusa de frio, entendeu? Por quê? Porque tá apaixonado, né? Então, isso a gente faz no namoro. E depois casou, não vai nem pegar água pra mim, não. Não pega nem um copo d'água, né? Então, o papel do namorado, o saber que existe esse papel, o lembrar que esse papel existe e ter ele presente na vida é muito gostoso, né? No relacionamento de casal. Então, só para recapitular o que a gente está falando aqui, são 12 papéis que a gente precisa exercer dentro de um relacionamento amoroso. Ora você vai ser esposa, ora você vai ser namorado, namorada, como a Ju estava falando agora, e a gente vai comentar dos outros 10 papéis que a gente precisa exercer uma hora ou outra para ter equilíbrio dentro de um relacionamento amoroso. Isso, então esposa, amante, namorada, amiga, amigo é aquele que a gente se diverte, né? Amigo é algo tranquilo, amigo é aquele que você pode contar. E aí tem alguns aqui que eles se parecem. Então, vamos lá. Vamos ver a diferença entre amigo, parceiro, companheiro e confidente. Então, perceba se não é assim. A gente tem várias amigas, mas a gente tem aquela amiga que é companheira, que vai com a gente pro shopping, que vai com a gente na feira, que vai pro Brás com nós, né? Deus me livre, que nós estivemos em São Paulo agora, essa mulher foi pro Brás. A gente tem as amigas que vai pro Brás, entendeu? A gente tem aquela que é aquela pessoa que faz companhia, que você chama ela para fazer um programa de índio, de ir pro Brás. Ela vai com você, porque ela é companheira. É estar junto. Isso, é fazer companhia. Então, às vezes, tem mulheres, por exemplo, que tem um marido que ele é uma pessoa mais introvertida, que não gosta de ir em festa, em barzinho. E aí, em vez da pessoa entender que o marido, ele tem todas as outras qualidades, mas ele não é um bom companheiro para ir no shopping, por exemplo, para ir no Brás. Meu marido não é um bom companheiro para ir no Brás. Ele é um bom segurança para ir no Brás. Fala. É o meu caso. Eu me entrego. Eu me entrego com orgulho. Com orgulho. Porque aí, dá 2 minutos que nós tá lá, eu tô com fome. Mas não vai pra outra loja? Mas você vai demorar? Mas, né? Aí eu já nem vou. Dá não. Então. O Brás, gente, pra você que tá assistindo a gente e não conhece São Paulo, Brás é um lugar que distribui roupas aí pro Brasil inteiro. É onde nós compramos as brusinhas, gente. É o paraíso, é o paraíso. Já que distribui roupa pro Brasil inteiro, então o Brasil inteiro tá lá comprando roupa. E aí você vai lá, você não consegue nem andar. Inteiro todo mundo que não dá pra se mexer. Louco. Bom, então, gente, companheiro é aquele que faz companhia, que vai nos lugares. É óbvio que a gente precisa se esforçar. Eu não vou com o Luiz só onde eu quero ir. Né? Até tem hora que eu falo, ai amor, vai sem eu. Ele fala, não casei pra ir sozinho. Ele usa muito essa frase. Eu falo, tá bom, meu bem. Então eu vou fazer a companhia pra ele, porque é um papel meu. E eu querendo ou não, eu gostando ou não estando querendo, né? Na querência ou não, nós vamos desempenhar o papel. Mas é claro que eu tenho que entender que tem hora que eu posso arrumar outra companhia pra ir comigo. Então, isso é o papel de companheiro ou companheira. Agora, o que é o parceiro, o cúmplice? A pessoa que é parceira, que é cúmplice. O parceiro é aquele que, sabe a hora, pensa numa amiga que você tem, num amigo que você tem, que é parceiro. Que quando você faz uma merda, ele olha pra você e fala assim, como é que nós vai limpar?
Quando você quer fazer um negócio que você não pode contar pra ninguém, é pra esse amigo que você conta. Então, às vezes, você tem aquele amigo que é companheiro, que vai com você pra todo lado, mas não é parceiro. Não é aquela pessoa que é cúmplice, que ajuda você a consertar as coisas erradas que você fez, que dá a risada daquilo que você fez. E aqui eu gosto de chamar muita atenção pros casais. Porque a gente faz isso com as amigas. A gente olha para as amigas, vê as cagadas que as amigas fez e fala, putz, velho, como é que nós vai limpar isso? E dá risada, e limpa junto, e ajuda, né? Mas quando o marido faz uma cagada, quando a esposa faz uma cagadinha, que às vezes nem é uma cagada tão grande, meu Deus, a gente não perdoa. A gente não tem esse papel de parceiro e cúmplice, a gente vai pro papel de mãe, de querer educar, de falar, olha o que você tá fazendo, olha o que você fez, olha que não sei o que, né? Então, esse é um papel de extrema importância dentro do relacionamento e que muitas vezes ele está esquecido. Muitas pessoas não se lembram desse papel. E aí o que acontece, que às vezes o relacionamento está em crise e só tem uma área para corrigir. Às vezes é só essa área que precisa corrigir. E todas as outras 11 áreas estão ok. Mas como eu não tenho esse conhecimento, nunca parei para pensar nisso, o relacionamento não presta. Sim. E aqui, gente, é algo muito especial dentro de um casamento. Porque esse é um dos principais papéis que vai ajudar o casamento a se tornar uma só carne. Eu lembro que no início do nosso casamento a gente tinha algumas conversas que a gente ficava bravo, né? Ia falar alguma coisa que era uma conversa dessa daqui, de cumplicidade. E aí você foi o primeiro a falar isso, né? Você falou assim pra mim uma vez, mas se eu não puder conversar sobre isso, era algo feio. Se a gente não vai contar isso pra qualquer... É algo ruim de mim. É algo que eu preciso conversar. E aí eu lembro que eu fiquei chocada e falei alguma coisa, e aí você falou assim pra mim, mas se eu não puder falar sobre isso com você, eu vou falar com quem? E aquilo mudou completamente o meu olhar, né? E a partir daí, a nossa cumplicidade foi e é até hoje cada vez maior. De a gente poder falar qualquer coisa, por pior que seja. Porque a gente não está ali para julgar um ao outro, a gente está ali para compartilhar e para ajudar, para ser mesmo o parceiro e o cúmplice. Então tem muita gente que tem medo, que fala assim, mas eu vou esconder as coisas ruins do meu marido. Se meu marido estiver fazendo alguma coisa errada, eu vou ser cúmplice dele? Vai. Só que você vai, não no sentido de encobrir e ajudar ele a ser cada vez pior. Não. Pelo contrário. Você vai ser cúmplice dele para ajudá-lo a sair dali. Porque quando a gente tem algo ruim ou errado dentro de nós, é muito difícil que a gente consiga se curar daquilo sem ter ninguém para conversar. Sem ter ninguém para nos ajudar, para dividir, para desabafar, né? Então esse papel de cúmplice, de parceiro, para mim, é um dos mais importantes. Se a gente pudesse dar nota ou dar peso, né? Ele é um dos mais importantes dentro do relacionamento de casal. E aí, outro papel que se confunde muito é o de confidente. Ou seja, né? O confidente é aquele que a gente pode contar um segredo, que a gente pode desabafar. Mas o confidente, ele não precisa ser alguém que vai te ajudar. O cúmplice, o parceiro, ele é aquele que tá com você para te ajudar. É o cúmplice, não posso falar essa palavra, né? No YouTube, né? Não. Mas é o cúmplice na coisa errada. Tamo junto na coisa errada. Né? No que for. Não exatamente assim, não exatamente mas o lance assim. gente, você consegue perceber que essas propriedades, essas áreas que a gente está comentando, elas unem. E tem muitos casais que não estão unidos nesses papéis. Tem muitos casais que, pelo contrário, eles esperam o outro escorregar para ter uma desculpa, ou para jogar na cara, ou para maltratar,
Ou para Pra espizinhar. poder ir embora. Aham. Que junta tudo que nós falamos até agora, desde o primeiro ponto até agora, né? Que primeiro, casamento não é coisa de criança, é coisa de adulto, porque o adulto, para ser cúmplice do outro, uma pessoa para ser cúmplice do outro tem que ser adulta, tem que ser madura para fazer isso. Ele tem que saber que é uma escolha, eu tô aqui porque eu escolho isso. Ele tem que, aquela questão da comunicação, eu estou com você e não contra você, então eu tô aqui pra gente sair dessa junto, pra gente resolver isso junto, pra gente construir isso junto. Tem a questão da lei do equilíbrio, porque eu também faço merda, não é só o outro. Então a gente tá ali pra construir junto. E a consciência desse papel, que vai fazer com que esses 5 pontos fazem com que o casal se tornem uma só carne e consigam ter uma vida feliz. Bom, então já falamos aqui, aí outro papel, o papel de ajudadora para as mulheres e provedor para os homens, né? Então, quando a gente fala de ajudadora e provedor, aqui é algo que eu não vou me delongar, porque são muitos detalhes, né? Mas muitas encrencas, com muitas pessoas na internet. Isso aqui é muito... Aí é complicado. Esse aqui é polêmico, esse assunto, né? Mas a ajudadora é aquela que ajuda, é aquela que está ali para apoiar, para dar apoio, incentivo, ajudar. E o provedor é aquele que está ali para prover, para garantir. Né? Ou seja, não quer dizer que a mulher não pode trabalhar. Então a mulher não é isso que eu estou dizendo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas provedor. Mas é por aí. É por aí. Isso aqui daria um podcast só para falar disso. Outra coisa, sócios. Esse é um papel muito importante também, porque o homem e a mulher, eles são sócios. E sociedade envolve planejamento, envolve construção, envolve dinheiro, envolve o uso dos recursos, envolve trabalho. Às vezes a gente fala de sociedade, as pessoas pensam só no dinheiro. Não. O dinheiro é só uma ferramenta, um material dentro, né, usado nessa sociedade. Mas é o trabalho, é o tempo, o investimento, a dedicação e tudo que a gente está fazendo juntos, né? E aí tem os papéis de irmã, filha e mãe, que no caso dos homens, né? Irmão, filho e pai. O papel de mãe e pai a gente já falou aqui, é quando um se comporta como mãe ou como pai do outro, que vai ter um cuidado, um olhar, às vezes vai ensinar algo para o outro, vai ter esses momentos, né, que a gente precisa executar esse papel, mas é muito rapidamente. É um lance que acontece e opa, pronto, volta para o seu papel. O que é doentio é quando a pessoa não sai nunca desse papel, né? Entra no lugar de mãe do marido ali e fica ali pro resto da vida. Ou o marido entra no lugar de pai da esposa e fica ali pro resto da vida. Eu costumo dizer que esse é um papel só pra gente identificar e sair dele. Que não é pra gente estar nele, né? Em momento algum. A gente pode, tudo que uma mãe faz, nós podemos fazer do lugar de esposa. Mas isso aí é para ser usado quando, por exemplo, alguém está doente, né? Então vai lá usar, tratar de cuidar, com cuidado, de dar né? carinho, de dar, né, fazer uma sopinha, mas é o que eu disse. Tudo que uma mãe faz, nós podemos fazer do papel de esposa. Eu posso cuidar de você como esposa, não como mãe. Então, por isso que eu brinco, né, que esse é um papel que a gente sabe só para reconhecer e sair dele. E o papel de filha é o oposto, né? Quando eu estou no papel de ser cuidada, de estar ali como filha, também é outro papel para eu reconhecer e sair dele. E voltar para o meu adulto e poder agir como esposa mais uma vez. E o papel de irmã, de irmão, eu acho muito interessante. Porque com os irmãos é que a gente aprende a dividir. E com o marido a gente precisa dividir. A gente divide a cama, a gente divide a casa, a gente divide as contas, a gente divide a vida, a gente divide o guarda-roupa, a gente divide a comida, a gente divide tudo. Então, se eu não sei
Se eu nunca tive, por exemplo, pessoas que nunca tiveram irmãos, quando casam, sentem muita dificuldade. Eu já vi em relacionamentos, quando eu falo dessa parte aqui, a mulher falar assim, meu Deus, o meu guarda-roupa é inteirinho meu marido tem uma cômoda no cantinho assim, ó, com 2 gavetas só com as coisas dele, o resto tudo é meu. Então, quer dizer, a pessoa não tem essa noção de divisão. As pessoas brigam. Eu já tratei casal que estava para se separar por causa de coberta, para dividir a coberta da cama, entendeu? Porque não conseguia dividir a coberta. A gente ri, gente, mas isso é muito sério. Né? A gente divide a pasta de dente. Quantos casais você já viu que briga por causa da pasta de dente? Porque um aperta embaixo, o outro aperta em cima e meu Deus do céu, o negócio complica. Isso tudo são questões de irmão, de saber dividir as coisas, né? Que é com os irmãos que a gente aprende. Então, para que serve a gente saber desses papéis? A gente estar atento para que momento que eu estou em cada um desses papéis. Porque imagina que eu estou ali no papel de mãe. Aí acabei de brigar com você com uma coisa, vai limpar ali o negócio, vai pôr o lixo para fora, vai... Que as mãezonas, né? Que as mulheres adoram ser mãe. Aí daí 5 minutos o homem volta e quer namorar. Quer ir pro papel de amante. Se eu não entendo e troco a chavinha dentro de mim, não vai rolar nada, né? Porque mãe e filho não faz as coisas, né? Tem que ir pro outro papel. E a mesma coisa, às vezes você tá lá no papel de amante e daqui a pouco você quer dar uma bronca, ou você quer falar de dinheiro, ou você quer ir pro papel de sócia. Então, a mistura desses papéis, o não saber identificar cada um deles e identificar a hora e o momento de usar cada um deles é um problema que pesa muito no relacionamento. E o contrário é verdadeiro. Quando eu conheço esses papéis, estou atenta e sei usá-lo, o meu casamento fica muito mais leve. Correto? É isso, nosso 5º ponto. E podemos ir então para o nosso 6º ponto. Que é? O nosso posicionamento e relacionamento com a família de origem. Aô, lasqueira! Esse é um ponto que pode pesar muito em muitos casais, em muitos relacionamentos. Você quer falar um pouquinho disso pra gente, amor? Que eu já falei pra caramba, né? Você já falou pra caramba. Tem preguiça, não. Fala mesmo. Esse aí não é muito difícil de explicar, não. Deixou misturar, complicou. Lascou. Tem gente que casa, mas não casa. Simples assim. Tem gente que casa, mas não separa da família de origem. Por quê? Como assim? O lance é que a vida... Vou falar uma coisa muito doida aqui, mas vai ajudar a gente a entender. A vida depende da morte. Como assim? Pra gente comer um ovo, o pintinho nem nasceu, né? Não é que ele morreu, ele nem nasceu, né? Pra gente comer um bifão, o boi morreu. O boi morreu. Pro casado nascer? O solteiro tem que morrer. Pro pai nascer? O filho que ele foi? O papel dele, né? O de filho. O papel de filho tem que acabar. E o que acontece com muitas pessoas é que elas contraem um relacionamento, entram num relacionamento amoroso, casam, mas de verdade, emocionalmente, ainda está ligado à família de origem. E aí ele não consegue fazer uma ligação forte com a esposa, com o marido do relacionamento atual. Então fica misturada a família atual com a família de origem. E aí dá muito conflito. Muito conflito. E aí isso aí se manifesta naquelas brigas que a gente conhece bem, né?
do filho que ele quer cuidar, quer ficar grudado na mãe e deixa a esposa de lado, a esposa que quer ficar grudado na mãe, no pai, deixa o marido de lado. Uhum. O casal aqui, o marido e a esposa, que deixam a família inteira de lado para ir cuidar de pais idosos, esquecem dessa família. Não estou falando que é errado cuidar de pais idosos, pelo amor de Deus, mas o errado... É negligenciar um para cuidar do outro. Exatamente. Uhum. Então, quando há negligência, aí nós temos um problema. Enfim, nesse ponto aí, é qualquer confusão que haja entre a família de origem e a família atual. Outro dia teve uma pessoa que me mandou na caixinha de perguntas do Instagram. Ela falou, como que eu faço? Porque o meu marido, ele não quer ir todo domingo na casa dos meus irmãos. E aí eu falei, ok, e qual é o problema nisso? Porque tá tudo bem. Não, mas a gente se via todos os dias. E agora eu deixei da gente se ver todos os dias e a gente se vê só aos domingos. Ou seja, qual que era a dificuldade dela? Ela não deixou de ser, ela ainda estava se comportando como aquela. Aí eu falei assim para ela. Aí ela foi pro direct, né? E aí a gente estava conversando. Eu falei, olha, mas isso é um relacionamento de criança. Criança que tem irmãozinho que vê todo dia. Adulto não tem isso. Adulto vai viver a sua vida. Adulto, né, não precisa dessa relação grudada com os irmãos de se ver todo dia ou se ver todo... Tem que estar todo domingo. Isso é uma relação infantil. Adulto não é assim. Adulto vive a sua vida e quando dá, se encontra. Claro, né, que vai fazer a programação para... Como a gente faz a programação, fazer um churrasco com os amigos, enfim. Imagina, a pessoa não aceitava de jeito nenhum. De jeito nenhum. É exatamente isso aqui. É o posicionamento e o relacionamento com a família de origem que não se desvinculou, né? Não, e esse desvincular que a gente está dizendo aqui não é que, então não existe mais, larga lá a família de origem, e tem algumas culturas que são assim, né? Eu tinha alguns amigos, por exemplo, taiwaneses, que a cultura é assim, a mulher quando casa, ela não vê mais a família a mulher, né? Ela deixa totalmente. Ela só vai ver a família dela novamente se o marido... A família de origem? A família de origem. Ela passa totalmente para a família do marido. Ela não tem mais contato com... Se o marido não quiser, ela nunca mais vê o pai e a mãe. Né? E ele enfiado lá dentro da casa da mãe e do pai, né? Porque é a cultura, né? Mas... Então, aí a gente vê os relacionamentos, né, como acontecem. Claro que existem culturas e culturas. Nós estamos falando aqui da nossa cultura, né? Então, na nossa cultura, a gente precisa aprender a ter um relacionamento equilibrado. Não é nem para deixar de nunca mais ver e nem para continuar enfurnado lá e isso chegar ao ponto de atrapalhar o relacionamento do casal. Para a gente terminar esse ponto, acho que para ficar claro para quem está ouvindo a gente, é só a gente levar em conta uma questão, a prioridade que a gente dá. Tem gente que tem um relacionamento atual, mas continua dando prioridade para a sua família de origem. Sim. E isso não dá certo. Quando eu dou prioridade para o que deve ter prioridade na minha vida, que é a minha família atual, e boto a minha família de origem em segundo plano, aí as coisas dão certo. Nossa, mas assim é feio de falar assim, é duro de falar isso. Falando dessa forma, sim. Mas a pessoa mais importante da nossa vida tem que ser a pessoa que vai construir o futuro junto com a gente. Porque a próxima geração depende disso. Então não é uma questão de egoísmo ou de achismo que eu acho, tal. Não é isso. A questão é que a geração passada serviu para servir, para criar e para impulsionar a nossa geração. E a nossa geração, ela deve servir para o mesmo papel para a próxima geração.
E se eu ficar olhando para trás, para o passado, a vida não vai progredir para o futuro. É uma questão de prioridade em prol da vida. É muito maior do que nós. Sim, e falando nisso, dessa questão da prioridade em prol da vida, se a gente for pensar, é natural que o nosso marido, que a nossa esposa, seja a prioridade na nossa vida. Só que a nossa comunidade, a nossa cultura está tão deturpada que isso se perdeu. Mas se você pensar, você casou, aí você teve filhos, e seu pai e sua mãe precisam de você. Aí porque eles precisam de você, você estraga o seu casamento e vai lá cuidar deles. Só que naturalmente, se tudo acontecer dentro do planejado, do comum, os seus pais vão morrer antes que você. E aí os pais morrem, com você tá ali por volta dos 50, 60 anos de idade, seus pais se foram, seus filhos cresceram e casaram, e você fica sozinha. Ou seja, você não tem mais os filhos, você não tem mais o marido, você não tem mais o pai e a mãe, você ficou sozinha. E aí? É isso o correto? Ou será que o correto é você ter o seu marido como uma só carne? Ele é, né? Eu tô falando marido porque eu sou a mulher, tá, gente? Vocês traduzem aí pra vocês. Então, eu tenho meu marido como a pessoa mais importante da minha vida. Com ele, junto com ele, eu e ele juntos, nós criamos os nossos filhos para a vida. Nós ajudamos e cuidamos dos nossos pais o suficiente e necessário, mas nós continuamos juntos, porque quando chegar a hora que os nossos pais se foram, que os nossos filhos foram para a vida, nós continuamos juntos até a nossa morte. Esse é o natural. Esse é o arranjo feito desde que o mundo é mundo. Mas nós vamos lá e por amor, por achar que estamos fazendo, não, porque eu preciso ajudar o outro, porque eu vivo pelos meus filhos, eu vivo pelos meus pais. E aí o meu marido não é nem meu parente, nem meu sangue não tem. É assim que a grande maioria das pessoas pensam hoje em dia. E com isso a gente vê muitas famílias destruídas e muitas pessoas com problemas seríssimos de relacionamento. Então, o saber o posicionamento correto e o relacionamento correto com a família de origem é imprescindível para que nós possamos ter um relacionamento de casal leve e feliz. Pois é. É muita coisa que pode entortar na nossa vida. Uhum. E tem uma última coisa que eu gostaria de falar, que isso é muito importante. Que isso também é outra dica. Que se o casal colocar em prática só essa dica aqui, que eu vou dizer agora, já valeu o podcast inteiro e já vai salvar muito casamento por aí. Que é o relacionamento com a sogra. O famoso relacionamento com a sogra. Mas você fez isso, você deixou esse assunto como o último assunto do podcast. Claro! Rapaz do esse céu. É o assunto. Por que a gente tem tantos problemas de nora com sogra? Ou com sogro também, né? Claro que tem. Mas o famoso é o nora com sogra. Mas a dica aqui, gente, é para todo relacionamento. Nós precisamos lembrar de quem é a família de origem. Então, eu vim da minha família. Você veio da sua família. Você pertence àquela família desde que você nasceu. Você é fruto daquela árvore. E eu sou fruto dessa árvore aqui. Então, a dica de ouro é: toda vez que o casal tiver que resolver qualquer coisa com a família de origem, é a pessoa que pertence à família que precisa resolver. Então, vamos lá. Então, eu e Luiz temos um problema com a minha mãe.
A minha mãe veio e falou alguma coisa que o Luiz não gostou, fez alguma coisa aqui em casa, ou aconteceu alguma coisa que... Quem que tem que resolver esse problema? Eu. Eu converso com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com a minha irmã. Porque eu pertenço a essa família. Eu posso arrancar rabo com a minha mãe, com o meu pai, que isso teve a vida inteira, e nós continuamos sendo pai e mãe, e tá tudo bem. E eu nunca devo levar um problema do meu casamento para os meus pais. Gente, jamais. Ou uma reclamação do meu marido para o meu pai. Jamais. Eu sou a pessoa que defendo este homem da minha família de origem e sou eu a pessoa que insiro esse homem dentro daquela família. Sou eu que vou ditar se essa família vai aceitar ele ou não. Então, se eu chego lá na casa da minha mãe e só conto os defeitos dele, só os... Ai, o Luiz, ai, é muito difícil, porque... Como é que a minha mãe e meu pai vão olhar para ele? Né? Então, isso é uma coisa que não pode. E a mesma coisa o Luiz com a família dele. Então, se eu tenho algum problema com a minha sogra, vamos falar lá da questão da sogra com a nora, que é o famoso. Se a minha sogra faz qualquer coisa que eu não gosto, gente, e não gosto por uma simples razão de eu faço de um jeito, ela faz de outro. Ou eu gosto de um jeito, ela gosta de outro. Enfim, não é uma questão de ter um problema sério mesmo, é qualquer coisinha. Eu falo com quem? Eu falo com o Luiz. Eu falo, amor, dentro da minha casa. É assim que funciona. Dentro da nossa casa, né? Óbvio. Mas é a minha casa também. Então, aqui não é a casa da tua mãe. Aqui não é a casa do teu pai. Então, aqui dentro, eu gostaria que fosse assim. E aí, quem tem que resolver isso é ele. A mesma coisa vale para pessoas que têm filhos de outro casamento. Né? Vamos supor que o Luiz tivesse uma filha de um outro casamento. E aí a criança vem passar ou vem morar com a gente. Não sou eu que tenho que criar, educar aquela criança. Ela tem pai e mãe. Gente, isso são coisas que são muito importantes. A gente respeitar e saber lidar com a família de origem. Então, quem lida com a família de origem é aquele que pertence àquela família e não o outro. Certo, meu bem? O último assunto do podcast. O último assunto do podcast para encerrar com chave de ouro. Rapaz do céu. Pense num negócio complicado. Para acabar. Para acabar mesmo. Então, obviamente, quem está ouvindo a gente aí tem milhões de dúvidas. O que a gente fala aqui não é exatamente o que é cultural no nosso país, não são os costumes culturalmente aceitos, né? Mas é o que a gente observa que dá certo. Que dá certo na natureza, não é um achismo da nossa parte, né? Não é o que a gente acha, não é uma teoria louca não. É o que funciona. É a observação dos relacionamentos e das consequências deles. Então é isso aí. Comenta, eu vou pedir para você aí que está assistindo a gente, comenta aí embaixo o que você achou desse papo louco aqui, se você vive isso ou não vive isso. Eu sei, já pedi isso aqui nesse vídeo, mas eu quero muito saber o que passa aí na sua cabeça, porque a gente já sabe esse assunto de cor e salteado, a gente trabalha com isso há muitos anos, mas eu não sei o que você acha, e é por isso que eu peço o seu comentário, se inscreve aí no canal, manda para quem você sabe que se interessaria, para as pessoas que você ama. E é isso aí, finalizamos por aqui. Tamo junto no próximo programa. É nóis, valeu!